versículos 12 ao versículo 18, Filipenses 2, versículos 12 ao versículo 18, e o assunto hoje é postura de salvo. Amém? Filipenses 2, versículos 12 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por tudo, por isto mesmo. Pai, nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus possas operar nas nossas vidas. E a tua palavra seja exposta com clareza e nós possamos aprender por ela, crescer e viver segundo a tua vontade. Nesta noite, Senhor, te pedimos que operes nas nossas vidas. Senhor, tu és o nosso Pai, tu és Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados, nós vamos atender a este texto da palavra do Senhor, assim nos permite o Senhor, conforme o seguimento do nosso texto. Amém? Podemos ficar sentados, amém? E diz assim, o tema da nossa mensagem hoje é a postura de salvo. Às vezes nós temos um pouco de dificuldade em perceber que, uma vez salvos, nós temos que ter uma postura diferente daquela que nós não tínhamos. Ora, se nós fomos salvos em Cristo Jesus, se Ele salvou a nossa alma, naturalmente se espera de nós uma postura diferente. Algo diferente tem que passar. Algumas coisas precisam de acontecer. O primeiro ponto que Paulo chama a atenção aqui é, no versículo 12, a primeira parte, que diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. A primeira coisa que é importante nós entendermos é que nós, como cristãos, é esperado de nós uma postura de obediência a Deus e à sua palavra. E Paulo está a referir e a lembrar que essa obediência que eles tinham, assim como eles eram obedientes na presença de Paulo, eles deviam ser obedientes, ainda mais obedientes, na sua ausência. Porquê? Porque Deus está sempre presente. Porque Deus é glorificado na nossa obediência. Com certeza, irmãos, que nós, quando estamos reunidos no culto, nós tentamos ter uma postura de alguém que é salvo. Mas às vezes, irmãos, nós tendemos a fazer isso de uma forma até faliciosa. Nós apresentamos uma coisa que às vezes não é exatamente aquilo que nós somos. A nossa transparência, muitas vezes, ela é muito fraca. Nós somos ensinados, irmãos, que temos que dar um bom testemunho, e na verdade nós temos que dar um bom testemunho, mas esse bom testemunho que nós temos que dar, às vezes é uma ideia que nós não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, ou temos que disfarçar o que nós pensamos. Daí aquelas frases do: a sorte dele é que eu sou crente, né? Porque se eu não fosse crente eu fazia. Ai, se eu pudesse! É? Isso é uma postura completamente errada, isso não é um bom testemunho, isso é ser falso. Isso é ser hipócrita. Bom testemunho é aquele que pratica e age de acordo com o seu próprio testemunho, a sua própria postura. Ela é transformada, ela é mudada e ela é obediente tanto na presença como na ausência. Ele é obediente quando toda a gente o vê, ele é obediente quando ninguém o vê. Nós precisamos ter uma postura correta de cristão. E é isso que Paulo está a dizer aqui. Vós fostes obedientes na minha presença, sede obedientes agora que eu não estou presente. Que Deus possa trabalhar nas nossas vidas dessa maneira. Que nós possamos analisar as nossas vidas e perceber se nós, quando estamos em público, nós somos um tipo de cristão, mas quando estamos em privado, nós somos outro tipo de cristão. Como é que nós agimos? Daí, irmãos, a importância de nós congregarmos e estarmos juntos, porque quando nós começamos a passar muito tempo juntos, essas coisas começam-se a notar. E nós começamos a corrigir.
e começamos a perceber como é que nós realmente somos, o que é que realmente nós fazemos, a honestidade que há na nossa postura de salvos, o nosso testemunho, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser. É muito importante a obediência quando ninguém nos está a ver. A obediência a Deus aos mandamentos quando ninguém sabe, quando ninguém vê. O que é que são os nossos pensamentos? O que é que a gente faz no oculto? O que é que a gente age? Como é que a gente pensa realmente lá? O que é que está realmente dentro? Às vezes só sai uma coisa, mas dentro o pensamento é outro. Que Deus nos dê um espírito de obediência a Ele. Nós que somos rebeldes por natureza, sendo obedientes a Deus, é muito complicado, não é? Não é difícil ser obediente a Deus? Nós precisamos que Deus opere em nós um caminho de obediência a Deus e aos seus mandamentos. Amém? Seguindo o versículo da parte B, o versículo 13, diz assim, olhem comigo por favor, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então aqui nós temos dois pontos, se nós dividíssemos estes dois pontos e realizássemos reformas separadas, nós tínhamos um problema sério, não tínhamos com relação à salvação, porque Paulo diz assim, na primeira parte, ele diz assim no versículo 12, diz assim, operai a vossa salvação com temor e tremor. Então eu posso operar a minha salvação, não é? Eu vou operar a minha salvação. Eu vou fazer, eu vou salvar a minha alma, não é? Operai, é um verbo para ação. Então, vá operar a sua salvação. Paulo diz a eles, ide operar a vossa salvação. Operai-a com temor e tremor. Mas depois no versículo 13 ele diz, porque é Deus que opera. Então como é que é? Deus que opera? É a gente que opera? Como é que funciona isto? Como é que eu opero a minha salvação com temor e tremor? Mas afinal é Deus que opera todas as coisas segundo a sua boa vontade. Tanto o querer como o efetuar. Amados, é tão importante este texto. Acho que nós podemos ficar tanto tempo a meditar neste texto. E eu espero que ele fale à sua vida como falou à minha vida quando eu preparei esta mensagem. Amados, é Deus que operou a salvação na nossa alma. Ele opera tanto o querer como o efetuar. Entenda por favor isto, irmãos. Uma coisa muito importante nós entendermos é que Deus salvou a nossa alma contra a nossa vontade. Mas ninguém veio para a casa de Deus. Você, na primeira vez que você ouviu a palavra de Deus, ou quando você começou a ouvir a palavra de Deus, quando ela começou a fazer entendimento, sentido na sua vida, você não veio amordaçado, arrastado, para aqui veio, atado por uma cadeia. Não. Você foi obrigado a vir para a casa de Deus. Você foi atado para vir aqui, alguém pôs uma arma na sua cabeça. Alguns às vezes são obrigados. O Cristo está a apontar para a esposa, foi ela a responsável. Dá graças a Deus pela tua esposa então. Você diz assim, não é? Às vezes nós obrigamos os nossos filhos a vir, não é isso? Isso faz deles um salvo. Porque você obriga os seus filhos, você deve obrigar os seus filhos a vir à igreja, deve. Você porque obriga o seu filho a vir à igreja vai ser salvo? Não. Porque você põe um esforço para vir à igreja significa que você vai ser salvo? Não. Mas não pense exatamente no momento que você vem à igreja, mas naquele momento que a palavra de Deus fala à sua vida, você sabe que é o Espírito Santo de Deus está a operar em si, não é? Você vai operar contra a sua vontade, vai. Quando você reconhece que é um pecador, você se alegra por reconhecer que é um pecador. É um sim e não, não é? Por um lado, não, porque aponta o nosso erro, mas por outro lado, nós nos alegramos porque ao ver o nosso erro, nós entendemos que há um Salvador. O que é que eu quero dizer com tudo isto, irmãos? É que você não veio a Cristo amordaçado, a gritar. Nunca vi ninguém vir a espernear. Veio para os caminhos do Senhor, mas veio a espernear. Veio zangado, não é? Alguém chega aos pés de Deus, rende-se à evidência que o Senhor é Deus zangado. Ele não veio por vontade, veio porque Deus trouxe, não é? Mas ele veio zangado, não, porquê? Porque Deus opera em nós o querer. É tão importante isto, irmãos, é por isso que a regeneração acontece, é o primeiro passo da salvação, é a regeneração, é quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós e nos dá uma nova vida, dá o nosso espírito ressuscita. Aliás, a palavra do Senhor usou o termo vivificado, não é ressuscitado, porque ele nunca teve vida. Ele nos vivifica, nos deu vida, e nós vamos desejar e querer a Deus que até ali não queríamos. É Deus que opera esse querer. É muito importante isto, irmãos. Por favor, atenda esta palavra. Por favor, guarde. Se você não guardar mais nada da mensagem hoje, guarde isto. Você precisa de querer Deus.
Você precisa de querer obedecer a Deus. Você precisa de querer e desejar o Senhor nosso Deus, desejar ser santo, desejar deixar o mundo, desejar deixar o pecado, desejar ser agradável a Deus. Nós precisamos de querer, mas para nós querermos é Deus que opera. O que é que nós temos que fazer? Você lê um texto da Bíblia que você não gosta, que mexe consigo, você detesta, você odeia, na sua carne você odeia Deus, você odeia as Escrituras, na sua carne. O que é que você tem que fazer? Pedir a Deus, Deus, dá-me desejo por ti, faz-me querer. Na hora que Deus nos faz crer, nós nos voltamos para Ele. Ele já operou o querer. A seguir, Ele vai operar o efetuar. Sabe qual é as maiores lutas que nós temos, os maiores problemas que nós temos quando nós não alcançamos vitória e nos frustramos nos caminhos do Senhor? Sabe o que é? Nós queremos que Deus efetue, mas nós não queremos crer. Não é querer, no sentido, entenda a palavra aqui, não é querer de acreditar. É desejar. Às vezes nós não temos o desejo, mas nós até queremos o efetuar. Mas Deus opera as duas coisas. Ele opera o querer, no sentido de desejar, querer desejar aqui. Ele opera o desejo e Ele efetua toda a obra. Ele fez-nos desejar Cristo e depois Ele operou a salvação. Deus opera o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Quando você se deparar numa situação da sua vida que você sabe o que é agradável a Deus e você sabe o que não é, coloque diante de Deus e diz: Deus, dá-me um desejo de eu querer aquilo que tu queres. Sabe aquele hino que a gente canta, dá-me um coração igual ao teu? É exatamente isso. Senhor, dá-me um coração como o teu. Senhor, faz-me amar o que tu amas, faz-me desejar o que tu desejas, faz-me amar o teu reino, faz-me amar a tua obra, faz-me amar os teus mandamentos. Quando Deus coloca esse desejo em nós, Ele já fez o querer, agora Ele faz o efetuar. Ele que opera em nós tanto o querer como o efetuar. Mas no versículo anterior diz para nós operarmos a nossa salvação com temor e tremor. O que quer dizer isso? Uma vez salvos, irmãos, nós precisamos de buscar a santificação, nós precisamos de buscar ser agradáveis a Deus, nós precisamos que Deus opere, Ele que opera tanto o querer como o efetuar, mas nós temos que buscar isso de Deus. Então, no sentido, nós também operamos a salvação. É isso que Paulo está a dizer aqui. Buscai operar. Buscai ser agradáveis a Deus em temor e em tremor. Olhar para Deus na beleza da sua santidade e tremendo e temendo dizer: Deus, opera em mim. E o que é que você pode operar? Você pode chegar a Deus, como eu já disse, pedir a Deus que lhe dê o desejo. Você pode ler a palavra de Deus. Você pode orar e clamar a Deus para que Deus te liberte do mal. Você pode fugir do pecado. Você pode abandonar o mundo. Você pode operar. Mas para isso precisamos de perceber que é Deus que opera o querer e o efetuar. Então o que é que nós temos que fazer? Claramente, voltarmos para Deus em humildade e dizer: Deus, trabalha na minha vida. Essa é a postura do salvo. O salvo sabe que não é capaz, ele não é capaz de operar a sua salvação, mas ele conhece quem é. Então ele se volta para Deus e diz: Deus, opera tu em mim, mas o que tiver em mim eu vou fazer para que tu possas operar, para que tu possas trabalhar. Amados, a sua vida espiritual, o seu progresso espiritual depende disto. O seu sucesso na vida espiritual depende disto, de Deus operar em nós, tanto o querer como efetuar, nos voltarmos para Ele e pedirmos a Ele que trabalhe nas nossas vidas, com temor e tremor. No versículo 14, ele diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Eu não sei se os irmãos se lembram na semana passada, há 15 dias, nós estudámos. E no versículo 3 diz assim, olha para o versículo 3 assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considera os outros superiores a si mesmo. Eu disse na altura que o antídoto para contenda e vanglória era a humildade. E agora Paulo diz assim: nada fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda. Nós somos tão rápidos a murmurar e nós contendemos tão facilmente.
Qual é o antídoto para isso? O mesmo da humildade. Porque o sentido é o mesmo. Paulo vai voltar atrás e vai pegar no mesmo assunto antes. Ele diz assim, anteriormente, ele diz, não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. Por outras palavras, não murmure, não contenda. Vive em humildade com os seus irmãos, considerando o outro sempre superior a si próprio. Paulo volta ao mesmo assunto, falando que na postura do salvo, nós temos uma postura de santidade, uma postura de obediência, uma postura de santidade e uma postura de humildade. Este ensino é especificamente para a igreja, irmãos, especificamente para nós que somos salvos. Para nós que conhecemos a Deus e conhecemos a palavra de Deus. É por isso, irmãos, que a salvação não é um ato que aconteceu no passado e acabou, você agora não precisa preocupar mais com isso. Ele opera nas nossas vidas, mas nós precisamos de caminhar com Deus, entender estas coisas, e estas coisas precisam ser renovadas na nossa mente, porque nós somos tão facilmente caímos e nos desviamos destas coisas. A nossa natureza toda, a nossa vida, o mundo que nos rodeia, os nossos relacionamentos, puxam-nos para fazermos o contrário. Por isso é que Paulo alerta aqui, assim como foi na minha ausência, na minha presença, agora na minha ausência fazei a mesma coisa, sendo obedientes. Não murmureis, não contende, irmão. Porque quando você começa dentro da casa do Senhor, isto é, dentro da casa do Senhor, você começa a perceber que começa a ficar desagradado com isto, desagradado com aquilo, começa-se a zangar com alguém, começa a sentir, amados, o problema está em si. É você que está fora do caminho. É você que está-se a desviar. Começa a desagradar-se de tudo que está a passar na igreja. Começa a ter contenda na igreja. Começa a ter vontade de murmurar. Acerte os seus ponteiros com Deus, que é você que tem um problema. Não é os outros. Não é os outros. É difícil, amados, de nós aceitarmos isso. Porque quando nós começamos a ter um espírito de amargura e uma rebeldia e uma atitude, irmãos, é muito difícil a gente reconhecer. Mas entenda uma coisa, quando se trata de irmãos em Cristo, na casa do Senhor, você pode ter a certeza que você é o problema. Eu sou o problema. Não é os outros. Porque dificuldades vai sempre existir, irmãos. Fraqueza, suportar, irmãos, as fraquezas vai sempre existir. Lutas vai sempre existir. Mas quando nós começamos a ter um sentimento de murmuração e de contenda, sem dúvida o problema está em nós. Qual é a solução? Clamar a Deus e diz, Deus, tu que operas o querer e o efetuar, dá-me um desejo por humildade e efetua em mim essa humildade. Percebe como é que tudo volta ao mesmo assunto? Volta sempre ao mesmo assunto. É Deus que opera, mas nós precisamos de nos colocar nessa posição. Versículos 15 e 16 diz assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como hastes no mundo. Retendo a palavra da vida, Paulo está a dizer que nós temos que viver vidas, precisamos ser irrepreensíveis e sinceros, para que um filho de Deus é assim, é alguém que vive numa geração corrompida e perversa, mas nessa geração corrompida e perversa, no ambiente onde nós estamos, nos nossos trabalhos, na rua, em qualquer lugar que nós estamos, nós vamos lidar com pessoas que são filhos de Satanás e que estão vivendo vidas desagradáveis a Deus. Uma vida correta, uma vida que esteja irrepreensível, uma vida que esteja inculpável diante de Deus, ela vai ser notória àqueles que estão à nossa volta. Ela tem que ser notória, ela tem que ser como um astro, como algo que brilha. E brilha o quê? Brilha Cristo e revela Cristo no seu viver. E nós precisamos nos preocupar em viver assim. Nós precisamos nos preocupar em ser assim. Nós precisamos procurar de Deus e pedir a Deus que possa trabalhar nas nossas vidas de uma tal forma que possa ser visível ao mundo aquilo que nós realmente somos, aquilo que realmente está no nosso coração, na nossa vida. E diz Paulo que é retendo a palavra da vida. Nós precisamos de reter a palavra de Deus, precisamos de reter Cristo nos nossos corações, precisamos que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas e nos aperfeiçoe de tal uma forma que diante do mundo daqueles que estão ao nosso redor é possível ver Cristo na nossa vida. E Paulo continua o assunto e diz que ele deseja não ter corrido nem trabalhado em vão, e diz assim, para que no dia de Cristo, no último dia, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Cristo voltar, ele possa gloriar-se de não ter trabalhado nem corrido em vão. E ainda
que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Rogo, folgue e me regozijo com todos vós. O que é que Paulo está a dizer? Paulo está a dizer que ele deseja não ter corrido e nem trabalhado em vão. Ele que deu a vida pelo Evangelho, ele que trabalhou em prol das igrejas, ele espera não ter trabalhado em vão. Ele espera que os crentes em Filipenses, em Filipos aqui, possam ter obedecido, possam ser como astros resplandecendo a glória do Senhor, possam trabalhar em favor do Evangelho e possam ser visível o seu trabalho e o seu serviço a Deus e possam ter um bom testemunho. No versículo 18 diz assim: e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Paulo quer que o gozo dele em favor do Evangelho, em favor dos filipenses, em favor da glória de Deus, seja exatamente o mesmo gozo dos irmãos que estão em Filipos, seja o gozo deles, que eles possam ter isso em comum, que eles possam trabalhar juntos e viver de uma forma conjunta em prol do reino de Deus e do avanço da palavra de Deus. Irmãos, esse desejo que está no coração de Paulo, esse entendimento que ele tem com a igreja, que ele possa ser o nosso desejo também. Que nós possamos ter uma postura verdadeira de um cristão em todo o nosso viver, em todo o nosso andar, em que Deus é glorificado e nós nos regozijemos nisso. Não que nos gloriamos em nós mesmos, quando Paulo diz aqui que se gloriasse no dia de Cristo, não gloriasse em si próprio, achar que foi Ele que fez, mas que o nosso trabalho tenha fruto. É bom nós pensarmos assim. Irmãos, isso não quer dizer que você está-se a gloriar ou achar-se mais que alguém, mas quando o nosso trabalho tem fruto no Senhor, nós nos alegramos e regozijamos nisso e devemos contemplar o fruto. Como é que Deus tem trabalhado na nossa vida? Nós estamos santificando, estamos tornando-nos agradáveis a Deus. Aquelas pessoas que estão à nossa volta veem Cristo em nós, eles veem uma postura correta, eles veem a nossa obediência, o Evangelho, os mandamentos do Senhor, o nosso zelo pela obra do Senhor, ou não? Ou é tudo muito escuro, é tudo muito igual a todo mundo? Resplandece como um astro ou é uma coisa igual a toda a gente? Como é que é nosso viver? Como é que é a nossa vida? Paulo tem grande gozo nisso e quer que os filipenses se regozijem juntamente com ele. Nós precisamos, irmãos, de sentir esse gozo e esse desejo da nossa vida. Será que nós, diante de Deus, podemos nos apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, olha a minha vida. Eu me alegro pelo meu viver cristão. Você pode chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, eu estou verdadeiramente alegre pelo cristão que eu sou. Ainda que nós temos que atribuir essa glória a Deus, mas é sério, não é, irmãos? Tem dias na nossa vida que nós não éramos capazes de dizer isso. Talvez ao domingo, que a gente tem mais culto, né? A gente é capaz de dizer: Deus, eu estou alegre com o tipo de cristão que eu sou e que eu fui hoje. Mas para ver segunda-feira, vem a terça, e a gente muitas vezes, irmãos, tem vergonha até de levantar os olhos ao céu. Estamos envergonhados pelo nosso pecado, pela nossa vida, pela nossa conduta. Qual é o segredo? É tudo aquilo que nós lemos aqui hoje. É buscar de Deus tanto o querer como o efetuar. É ser humildes aos pés do Senhor. É ser humildes uns com os outros. É sermos obedientes a Deus. É operar a nossa salvação em temor e tremor. Por isso é que Paulo diz: operai a vossa salvação. É Deus que opera, mas nós temos que fazer a nossa parte, buscar santidade, buscar ser agradáveis a Deus. Ele nos chamou com propósito, nos salvou com propósito de que o nome dele fosse honrado e glorificado em nós. No resumo diz assim: Paulo apresenta alguns aspectos relacionados com a postura de salvo, a qual era esperada dos membros da igreja em Filipos. Assim como é esperada de qualquer membro da Igreja de Cristo, em qualquer época e em qualquer lugar. Postura é essa que se traduz em uma conduta de santidade em oposição ao mundo, a qual é notória e bem visível a todos, de forma a que não pode passar despercebida a quem a vê. Que o Senhor possa operar em nós, irmãos, e que nós possamos buscar estas coisas do Senhor. Oremos. Senhor Deus, obrigado pelo teu favor e misericórdia, a tua graça e bondade. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pelo teu favor. Nós te pedimos, Deus, nesta noite, que tu possas operar assim nas nossas vidas e nós possamos te buscar, te servir e te bendizer. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, santifica-nos.
e conduz-nos no caminho de santidade, em que possamos obedecer o teu nome e te adorar. Só tu és Deus. A ti a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém.